Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Meu nome é Isabela, eu sou trabalhadora do GRESG e estou aqui com vocês hoje para mais um Conversando com os Nossos Fantasmas. Nosso quadro baseado no livro Conflitos Existenciais, do Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles. Hoje, o Conversando com os Nossos Fantasmas vai estar um pouquinho diferente, porque a gente vem abordando muitos conflitos existenciais, muitas questões internas que nos causam dor, né? A maioria de nós. Mas hoje a gente vai falar, na verdade, sobre uma importante virtude humana, algo que a gente deve cultivar para ajudar a gente a lidar com esses tantos fantasmas. Hoje a gente vai falar sobre a coragem. E a primeira coisa que Joana traz nesse capítulo é que a coragem ela se encontra no cerne do ser. Ou seja, todos nós temos aqui dentro a coragem, em potência, né? E ela começou a ser desenvolvida há muitas existências atrás, há muitas vidas anteriores, quando a gente era exposto a lutas e desafios, os nossos primeiros desafios já nos fizeram começar a desenvolver a coragem. Mas à medida que nós, enquanto espíritos, evoluímos, os nossos desafios também evoluem e a coragem que se faz necessária para enfrentar esses desafios vai se tornando mais complexa. Por exemplo, se antes, lá nos primórdios da evolução, nós tínhamos uma coragem instintiva, por exemplo, de caçar ou fugir de um predador sem recuar ou desistir, era porque a gente inconscientemente sabia que a vida era um recurso de crescimento interior. Mas no momento que a gente vai evoluindo, no momento de evolução que a gente se encontra agora, nós temos a consciência e nós entramos num conflito muito grande entre o self, que é a nossa centelha divina, a nossa essência, quem realmente somos, e o ego, que é essa máscara, essa capa que a gente usa para viver aqui na Terra. O nosso ego inferior, né, que é responsável por muitos dos nossos desejos, por muitos dos nossos vícios e das nossas dores também, é algo que a gente precisa buscar superar, que a gente, é claro, pouco a pouco, né? A gente tem aí muitas e muitas vidas para desenvolver isso de passinho em passinho. Mas a coragem mais grandiosa que a gente precisa buscar a cada momento, a cada dia, é justamente a superação desse ego. E muitas vezes nós confundimos o conceito de coragem. A gente pensa que corajosa é aquela pessoa que enfrenta os outros, enfrenta as situações com agressividade, que sai falando tudo o que quer sem pensar. Só que isso, na verdade, é se deixar levar pelos impulsos, né? Muitas vezes a gente pensa que os atos de coragem são atos exteriores, grandiosos, que recebem muitos aplausos, e muitas vezes se confunde com atos de intemperança, de agressividade, de intempestividade, que na realidade são o oposto da coragem, são manifestações do medo. A coragem verdadeira é aquela coragem do desenvolvimento interno, é a do esforço que a gente faz para manter o nosso próprio equilíbrio emocional. É essa lapidação interna, silenciosa, que muitas vezes acontece sem testemunha. Vocês podem estar pensando, mas como assim? Que atos são atos corajosos, então? Como que a gente desenvolve essa coragem? E aí a Joana traz pra gente que o desenvolvimento da coragem nessa vida que a gente está vivendo agora tem um avanço muito importante, né? É uma oportunidade da gente desenvolver a coragem quando a gente está passando da nossa adolescência para a nossa fase adulta. E isso não necessariamente diz respeito à nossa idade biológica, né? Porque por vezes o amadurecimento psicológico ele não acompanha a idade biológica, mas ela vem explicando pra gente que quando a gente se liberta da nossa proteção familiar, da segurança que o nosso lar representa e a gente entra na vida adulta, a gente está exercitando muito a coragem. É o primeiro salto que a nossa coragem tem, porque nós precisamos assumir responsabilidade. E para assumir essas responsabilidades, a gente precisa desenvolver autoconsciência para poder suportar os novos desafios que vão se apresentar, né? A coragem é o que equipa a gente para as realizações pessoais nessas novas fases. Então, na fase da vida que tudo é mudança, essa autoconsciência vai ajudar a gente a entender muitas coisas, a entender que a gente precisa insistir para ter êxito.
Isso é coragem. Isso é o que a coragem nos mostra. Que a gente precisa trabalhar com afinco para alcançar os nossos propósitos, nos dispondo a errar e a repetir a experiência. Vou dar um exemplo, né? Eu estou vivenciando agora essa transição de sair do lar da minha família, né, para minha própria casa. E esse momento está sendo um momento realmente de muita coragem nas coisas pequenas. Por exemplo, fazer feijão. Gente, que dificuldade eu tenho de fazer feijão. Todos os feijões que eu fiz até agora estão saindo muito ruins. Eu não sei o que acontece, que o caroço não se mistura no caldo. E aí, se eu desisto de fazer o feijão, eu não vou comer feijão. Então, essa nova fase da vida vai me testando. Eu vou entendendo que eu vou precisar errar e que eu vou precisar repetir várias vezes, mesmo que esteja 10-0 pro feijão. Isso parece uma coisa muito simples, né? Muito besta para quem já tem a experiência de fazer feijão, mas é nessas pequenas coisas que eu vou desenvolvendo maturidade, para que no futuro eu possa aceitar melhor o insucesso, os fracassos, como uma experiência necessária para o sucesso. Hoje eu ainda tenho muita dificuldade. Quando eu erro, quando eu sinto que eu fracassei, eu tenho muita dificuldade em entender isso como parte do processo, como uma experiência necessária. Mas o amadurecimento que eu estou vivenciando nessa minha fase de agora, que é uma fase muito complicada e uma fase de muita adaptação, está me ajudando a desenvolver essas coisas. Toda vez que eu chego cansada da faculdade, eu preciso botar roupa para lavar, conferir as contas do mês, organizar a casa. Isso exige coragem, autoconsciência e organização. Mas no futuro eu sei que isso vai me ajudar a trabalhar por algo que eu sei que é bom, mesmo que as condições pareçam desfavoráveis. E isso é coragem. Vivenciar as decepções que a gente passa, muitas dessas decepções são geradas pelas nossas próprias ilusões, e entender que vivenciar as decepções é necessário para conhecer a verdade é coragem. Então a gente vai ganhando coragem quando vivencia as decepções também. E nessas horas dá medo. Quando você está ali sozinho, tentando fazer as coisas, tentando aprender, realmente dá medo. Mas o medo não é o oposto da coragem. Coragem é quando a gente se propõe a agir independente do medo. E a nossa cabeça, ela sempre vai tender a aumentar um pouco as coisas. Por exemplo, quando a gente precisa ter uma conversa difícil, ou quando a gente precisa começar a organizar a nossa vida financeira, ou fazer uma prova, ou determinado trabalho, enquanto a gente não começa a fazer, na nossa cabeça isso pode parecer muito difícil, porque o medo, ele aumenta as coisas. A gente vai achar que aquela prova é impossível, que aquela conversa vai trazer muito sofrimento. E tudo bem se sentir assim, é normal, fisiológico do nosso medo, né? Mas a gente só precisa exercitar com muito carinho, com muita paciência com a gente, a não deixar esse medo paralisar a gente. Porque quando a gente paralisa, quando a gente procrastina as coisas que a gente tem para fazer, nos deixando levar pelo medo e não exercitando a coragem que está no agir, que está no fazer, que está no estar bem com a possibilidade de errar e repetir. Quando a gente paralisa, isso causa ansiedade, isso causa angústia, isso vai gerar vários conflitos internos, né? Então, a vida está o tempo todo chamando a gente à ação, a enfrentar situações, desde conflitos pessoais, a momentos em que a gente sente que não vai dar conta, a fazer um feijão. Todo momento a gente está sendo chamado para resolver BOs, né? Para resolver problemas. E isso requer coragem. E nem sempre a gente vai ter sucesso. Mas é importante dizer que a coragem também não tem a ver com sucesso. Se der certo, ótimo. Mas se der errado, tudo bem. Lembra do que a gente acabou de comentar? Parte do amadurecimento do espírito, parte do amadurecimento que a coragem moral nos traz é entender que os erros fazem parte do processo. É a humildade de entender que tudo bem errar. Então, não desistir e nem esmorecer diante das dificuldades é um grande ato de coragem. Isso é para a gente começar a entender, nesse exemplo, né, da passagem para a vida adulta e para as responsabilidades, que a coragem se desenvolve lentamente. A gente vai galgando degraus cada vez mais elevados
da autoconsciência e da autoconfiança. E a coragem está intimamente relacionada com os nossos valores morais, com os nossos compromissos mais elevados. Porque a coragem moral, a coragem baseada nos nossos valores morais, ela evita a insegurança. Quando a gente pauta as nossas ações, as nossas decisões, nas certezas que a gente tem sobre a vida, e onde buscar essas certezas, No amor, no exemplo de Cristo, que está aí para a gente seguir, para a gente se inspirar, para a gente caminhar junto com esse exemplo. A gente vai ficando cada vez mais confiante para fazer as nossas escolhas e para agir com coragem. Mesmo que a gente faça, por vezes, escolhas erradas. Eu fiz essa escolha e ela não deu certo. O fato da gente ter feito essa escolha com uma coragem moral ajuda a gente a lidar com o erro. Por quê? A gente tem a consciência tranquila que, por mais que a gente ainda não tenha aprendido a fazer a melhor escolha, essa escolha veio das nossas boas intenções. Ela veio do nosso coração. A gente agiu com o coração. E vocês sabiam que é isso que a palavra coragem quer dizer? Cor, que significa coração, e agem, que é ação. Agir com o coração. Então, quando a gente age baseado nesses preceitos morais, baseados no nosso coração, a gente está estimulando essa coragem moral. E o maior exemplo de coragem moral que a gente tem é realmente o Cristo, é Jesus. A Joana até traz nesse capítulo a passagem de quando Jesus foi capturado, para ser crucificado, na noite que ele estava com Pedro, seu discípulo, e Pedro agrediu Malco, que estava ali para prender Jesus, e decepou a orelha de Malco. E muitas vezes isso pode ser visto como um ato de coragem para defender Jesus, mas na verdade foi fruto de medo e impulsividade. Jesus, que é na verdade o nosso exemplo da coragem moral, ele permaneceu ali, sereno, se apresentou como uma pessoa que estava sendo procurada e continuou sereno, sem agressividade, sendo um grande exemplo de coragem moral, da autoconsciência, do equilíbrio, dessa luta que a gente precisa ter, precisa se inspirar para a nossa transformação interna. Porque, convenhamos, é muita coragem você se sentir ameaçado e ainda assim continuar sereno. É algo que a gente pode buscar de pouquinho em pouquinho desenvolver. Depois, é claro que Pedro amadureceu essa coragem moral, entregou a vida para pregar em nome de Jesus. Mas o ponto é que, assim como Pedro, nessa etapa, humanos que somos, às vezes a gente se atém muito a imposições sociais ou educacionais muito rígidas que vão gerando na gente conflitos desnecessários, medo, ansiedade, segurança. Então, muitas vezes a gente vive em uma sociedade que errar não é legal, errar não é permitido, ou que na nossa educação, foi muito rígida com esses erros. E muitas vezes os atos que são passados como atos corajosos nesse meio social refletem, na verdade, medo, insegurança, irritabilidade. É por isso que o meio que a gente está muitas vezes pode induzir a gente ao erro e que cada vez mais a gente precisa desenvolver esses valores para alimentar a coragem. Mas é essa coragem, a coragem da bravura moral. O que é bravura moral? O que é a coragem, então? Mesmo vivendo num contexto de ainda muito predomínio do egoísmo, onde muitas vezes é tido como certo participar de rodinhas de maledicência, falar mal das pessoas, arrumar formas desonestas de tirar vantagem, cultivar o individualismo, é muita coragem ser diferente, ser autêntico. É muita coragem defender o que você acredita. É coragem ter compreensão pelos seus erros e pelos erros das outras pessoas e buscar a harmonia. Quando a gente passa por uma situação difícil que ameaça o nosso equilíbrio, recorrer à coragem moral é parar e enxergar os próprios erros e ser humilde para perdoar. Humildade é uma coragem danada. Quando alguém vem, parece que para testar mesmo a nossa calma, a nossa paz, e faz alguma coisa que magoa muito a gente, que fere muito a gente, e a gente para, respira e resolve não revidar, resolve por um momento pensar sobre a situação, para depois, quando tiver mais calmo, conversar e falar sobre os sentimentos. Isso é coragem.
Vulnerabilidade é coragem. Quando a gente se recusa a alimentar o ódio, a vingança, isso é coragem moral. Então a coragem tem a ver com a gente aceitar a nossa identidade, trabalhando sempre para ser melhor e evitando essa conduta espelho, que é basicamente quando a gente se deixa levar pelos outros. Quando a gente pensa que se o outro está sendo individualista, eu vou ser também. Que se a pessoa está gritando comigo, eu vou ser corajosa se eu enfrentar ela naquele momento. Ou se eu vou ser corajosa se eu me revelar agressiva, impulsiva, impondo as minhas vontades. Quando a gente supera isso e vai buscando nessa luta íntima olhar com carinho os nossos defeitos e se dispor a melhorar, a superar esse lado do nosso ego que julga os outros, que julga nós mesmos, que alimenta a raiva, que alimenta a mágoa. Toda vez que a gente dá um passinho em direção a essa reforma interior, isso é a verdadeira coragem. Isso é o que vai nos levar para a harmonia. E a coragem também tem um papel muito importante ao proporcionar relacionamentos saudáveis. Por exemplo, a coragem de ter conversas que são difíceis, mas necessárias. A coragem quando eu consigo impor meus limites de forma calma e respeitosa e também respeito o limite das outras pessoas, mesmo que isso signifique precisar lidar com os meus próprios sentimentos. Então, por exemplo, quando a pessoa que por exemplo, minha filha, eu quero muito que minha filha, isso é só um exemplo, tá, gente? Eu não tenho filha ainda, mas se eu tivesse uma filha, eu quisesse muito que a minha filha me desse atenção, viesse sempre me visitar, mas ela nesse momento tá passando um momento difícil, não tá conseguindo se fazer presente. O que é coragem? Será que eu chegar e falar, olha tudo que eu já fiz por você e você não tá retribuindo? Ou será que a coragem é aprender a colocar as minhas emoções, pensar, respirar? O que tá me levando a sentir assim? Eu tô me sentindo sozinha, eu tô com um pouco mais de necessidade de atenção. Enxergar os próprios sentimentos. Olha a coragem que isso exige. Para depois chegar e conversar com a pessoa de forma branda. Isso é coragem, é extremamente necessário para relacionamentos saudáveis. É a coragem de ser vulnerável, de olhar para si. Tudo isso é muito necessário para que a gente possa criar vínculos verdadeiros, vínculos profundos. Para a gente de verdade se entregar ao nosso crescimento pessoal. E esse crescimento nas nossas relações, o crescimento pessoal, o crescimento espiritual, familiar, até mesmo o crescimento no nosso trabalho, no nosso estudo. Para que a gente cresça, para que a gente se entregue ao nosso processo de crescimento, a gente precisa dessa autoconsciência, a gente precisa dessa coragem dinâmica, criativa, dessa coragem que nos impulsiona e que fortalece a gente, que faz com que a gente não esmoreça diante de um aparente fracasso. Então, se a gente vem se sentindo indiferente com as situações da vida, sem muito interesse de crescer, de ampliar as nossas possibilidades, de passar para a próxima etapa, sabe? Porque sempre que a gente supera um desafio, a vida traz outros. Porque é isso que faz a gente crescer e mobilizar tantos recursos que a gente tem enquanto espírito. Mas se a gente está se sentindo sem interesse diante desses novos desafios, se a gente anda muito receoso, com muito medo de fazer escolha, com muita insegurança para tomar decisões, a gente pode estar se acomodando ou se paralisando pela falta de coragem. E olha, tudo bem. A gente pode buscar ajuda psicológica para desenvolver essa coragem e essa coragem moral. Para entender quais partes da minha vivência nessa vida ou até vivências de vidas passadas que estão ali no nosso inconsciente contribuem para que eu tenha esses receios. Fazer terapia ajuda a gente a se entender, ajuda a gente a entender a origem dos nossos sentimentos. Então a gente pode buscar ajuda psicológica, a gente pode estudar, né? Como esse livro que é maravilhoso, que faz a gente se entender, que faz a gente pensar. A gente pode nos estudar os nossos sentimentos, estudar as nossas reações frente às ocasiões da vida, ser cientistas de nós mesmos.
Isso já é um grande passo de coragem. Então, tudo bem a gente estar passando por um momento complicado, sabe? Tudo bem se nesse momento agora você não tiver tanta coragem, como eu não tenho muita coragem no momento de agora. Mas a questão é a gente entender que a gente precisa começar a desenvolver, que a gente pode, que a gente tem capacidade para começar a desenvolver isso. E perdoar a nós mesmos por tudo que a gente possa achar que erra ou sentir. As coisas que a gente sente e acha que tá errado, as coisas que a gente faz e acha que tá errado. Então, se você acha que não é capaz de um ato de coragem, eu te convido nesse momento a ter um ato de coragem junto comigo. Vamos repetir juntos. Eu me perdoo por todos os erros que eu possa ter cometido. Eu me encorajo nesse momento a seguir, entendendo que os tropeços são necessários para a minha evolução. Eu cultivo em mim, a partir de hoje, a humildade, a honestidade comigo mesmo e me comprometo a um passinho de cada vez seguir nessa reforma íntima. Só o fato da gente estar aqui agora, pensando sobre isso, botando luz às nossas sombras, nós estamos exercitando a coragem moral. A coragem não é feita de grandes e externos atos. Ela é silenciosa. Ela é feita da nossa luta interna, de ser e fazer o melhor a cada dia. Nós possuímos uma reserva enorme de força moral dentro da gente. E essa força moral é estimulada pelos desafios, pelas dificuldades. Então nós somos um espírito imortal, com muita coragem para desbravar esse mundo interno. Nós temos muito tempo pela frente para desenvolver isso. Um passinho de cada vez, com cada vez menos autocobrança e mais autorresponsabilidade, mais autoconsciência, para entender as etapas e os desafios da vida e conseguir seguir. Então vamos juntos desenvolver essa coragem? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo Conversando com os Nossos Fantasmas. Te desejo um recomeço com muita coragem. Beijo!